Existe um lugar, a apenas 384 mil quilômetros da Terra, que a humanidade nunca visitou de perto. Um lugar onde o Sol nunca nasce, onde a temperatura despenca para quase 250 graus negativos, onde o tempo parou literalmente há bilhões de anos. Um lugar que pode guardar a chave para o futuro da civilização humana. Esse lugar não está em alguma galáxia distante. Não exige um telescópio espacial para ser observado. Você pode vê-lo toda noite, dependendo do clima. É a nossa Lua. Mais especificamente, seus polos. Durante décadas, quando os cientistas pensavam na Lua, pensavam em poeira, rochas e solidão. O programa Apollo nos mostrou uma paisagem belíssima, mas aparentemente morta. 6 missões, 12 astronautas, centenas de quilos de amostras. E a conclusão inicial parecia óbvia. A Lua é árida, seca e inerte. Mas havia um problema com essa conclusão. Os astronautas do Apollo pousaram todos na região equatorial da Lua, onde o Sol bate forte, onde as temperaturas chegam a mais de 120 graus positivos durante o dia. Ninguém havia olhado de verdade para os polos. E quando os cientistas começaram a olhar, com radares, espectrômetros, sondas orbitais, câmeras sensíveis, as sombras absolutas, o que encontraram virou a nossa compreensão da Lua completamente de cabeça para baixo. Vamos começar pelo básico. Por que os polos lunares são tão diferentes do resto da superfície? A resposta está no eixo de inclinação da Lua. Ao contrário da Terra, que tem uma inclinação de 23,5 graus em relação ao plano orbital, a Lua tem uma inclinação de apenas 1,5 grau. Isso significa que o Sol nunca sobe muito acima do horizonte nos polos lunares. Ele rasteja. Ele raspa a superfície em ângulos rasíssimos, como um holofote apontado quase horizontalmente para uma paisagem cheia de montanhas e crateras. O resultado disso é espetacular e assustador ao mesmo tempo. Algumas crateras nos polos lunares possuem bordas altas o suficiente para bloquear completamente a luz solar. E como a Lua não tem atmosfera para redistribuir calor, o interior dessas crateras nunca recebe um único fóton de luz solar. Nunca. Em 4,5 bilhões de anos. Esses fundos de crateras nunca foram iluminados pelo Sol. São chamados de regiões permanentemente sombreadas. E são, sem exagero, os lugares mais frios do sistema solar interno. A temperatura nesses locais é tão extrema que se torna quase impossível de visualizar. Estamos falando de menos 240, menos 250 graus Celsius. Para efeito de comparação, a temperatura média do espaço interestelar é de cerca de menos 270 graus. O interior dessas crateras polares está a poucos graus do zero absoluto. Não existe frio assim em nenhum outro lugar próximo de nós. E foi exatamente por causa desse frio extremo que os cientistas começaram a suspeitar se algo chegou a esses polos no passado: vapores de água carregados por cometas, liberados por atividade vulcânica, ou criados pela interação do vento solar com o solo lunar. Esse algo nunca teria para onde fugir, nunca evaporaria, nunca sublimaria. Ficaria preso ali, congelado para sempre, ao longo de bilhões de anos. A hipótese era sedutora, mas hipótese é hipótese. O que os dados realmente mostram. A história começa a ficar realmente interessante nos anos 1990, quando a sonda Clementine, da NASA, orbitou a Lua e enviou sinais de radar de volta à Terra. Os resultados mostraram reflexos incomuns nas regiões polares. O tipo de assinatura que a água congelada costuma deixar. Não era prova definitiva. Era um sussurro, mas era o suficiente para mudar a direção de décadas de pesquisa espacial. O que veio depois transformaria a corrida espacial do século XXI. E tudo começa com um impacto intencional, uma explosão controlada e uma nuvem de detritos. A confirmação. Água na Lua é real. Por décadas, a presença de água na Lua foi tratada como especulação científica, menos uma hipótese sem confirmação. As amostras trazidas pelas missões Apollo pareciam confirmar o oposto.
A Lua era seca como um osso, sem vestígios significativos de água. Análises dos anos 70 apontavam para um satélite que havia perdido seus voláteis há bilhões de anos, cozido pelo calor do impacto original. E então vieram os dados que mudaram tudo. O primeiro sinal sério chegou em 1994, com a missão Clementine, usando o radar para mapear os polos. Os dados mostraram um sinal de retrodifusão consistente com superfícies de gelo, particularmente no Polo Sul, dentro da enorme bacia Aitken. Mas Clementine não foi conclusiva. A comunidade científica exigiu mais evidências. E a NASA respondeu com a missão lunar Prospector, em 1998. Essa sonda carregava um espectrômetro de nêutrons, capaz de detectar hidrogênio no subsolo. Onde há hidrogênio em excesso, é provável que haja água. O Prospector encontrou bilhões de toneladas de gelo misturado ao regolito. Mas ainda faltava a confirmação definitiva. Medir hidrogênio não é ver água. Em outubro de 2009, a NASA lançou a audaciosa missão LCR-USS. A estratégia é colidir um estágio de foguete contra uma cratera permanentemente sombreada. O impacto, a 9.000 km/h, criou uma pluma de material ejetado. Os espectros não deixaram dúvidas. Havia água ali. Além da água, detectaram dióxido de carbono e até sinais de compostos orgânicos. A Lua tinha água. Era agora ciência estabelecida. Em 2020, o Observatório Aéreo Sofia trouxe uma revelação. Moléculas de água foram detectadas em regiões iluminadas, na cratera Clavius. Isso sugeria que a água não estava apenas nos polos, mas aprisionada em microbolhas no regolito, criadas por impactos de micrometeoritos. Pesquisas revelaram que regiões permanentemente sombreadas são abundantes em microescalas. A quantidade total de água pode ser substancialmente maior. O Lunar Reconnaissance Orbiter mapeou temperaturas com precisão, confirmando que os depósitos de gelo estão concentrados em certas crateras. Os polos lunares são repositórios onde a Lua acumulou, ao longo de bilhões de anos, uma farmácia química trazida por cometas e asteroides. E onde há química rica, há recursos. E onde há recursos, a humanidade eventualmente aparece. A água é a manchete, mas os polos lunares guardam um inventário muito mais vasto e surpreendente do que simplesmente gelo de água. À medida que as missões se tornaram mais sofisticadas, o catálogo de substâncias detectadas nas regiões polares da Lua revelou uma complexidade geoquímica inesperada. Cientistas chamam isso de herança química do sistema solar primitivo. O impacto do LCR-USS revelou monóxido de carbono, dióxido de carbono e metano. Também foram encontrados etileno, etanol e sulfeto de hidrogênio. A presença de carbono e hidrogênio em regiões geladas é extraordinariamente significativa. Essas moléculas estão associadas à química prebiótica, que pode gerar aminoácidos, as peças fundamentais das proteínas. Não há vida nos polos, mas as regiões sombreadas preservam moléculas orgânicas que chegaram via cometas há bilhões de anos. Estudar isso na Lua é como ler um diário não adulterado do sistema solar jovem, sem processos geológicos ou atmosfera para alterar o registro. O inventário inclui compostos de enxofre e amônia, essenciais para a agricultura espacial e a produção de propelentes de foguete. Até mercúrio metálico, um achado desconcertante que sugere processos de transporte de elementos pesados, ainda não totalmente compreendidos. As concentrações de hidrogênio variam significativamente. Em algumas crateras, o gelo pode ser quase puro em certas profundidades. Em outras regiões, o gelo existe como grãos microscópicos na poeira. Saber essa localização exata é crucial para futuras missões de mineração. A superfície é rica em silicatos e ilmenito, uma fonte de oxigênio via eletrólise. Mas nos polos, o regolito foi alterado por processos únicos. O bombardeio de íons do vento solar implantou hélio e hidrogênio nas camadas superiores do solo ao longo de bilhões de anos. O Galil 3 merece menção especial. Esse isótopo raro é o combustível ideal para futuros reatores de fusão nuclear
de segunda geração. A Lua contém quantidades vastas de HLiO3, prometendo energia limpa, sem os resíduos radioativos de longa vida. Os polos também oferecem território estratégico, as chamadas regiões de luz eterna, localizadas nas bordas elevadas das crateras. Devido à inclinação axial quase zero da Lua, alguns cumes recebem luz solar por até 95% do ano lunar, diferente das regiões equatoriais, com 14 dias de escuridão. Esses picos permitem geração de energia quase contínua, via painéis solares. O Monte Malaport e a borda da cratera Shackleton são exemplos perfeitos. Shackleton combina luz eterna na borda e gelo no interior. É como se a natureza tivesse projetado um posto avançado ideal, unindo energia solar abundante e água congelada acessível logo abaixo. Por isso, agências como NASA, ESA e agências da China e Índia designaram o Polo Sul como prioridade absoluta para as próximas missões. O Polo Norte também é de interesse, mas o Sul concentra atenção estratégica por sua combinação única de recursos e luz. As missões que foram lá e o que encontraram, a história das missões aos polos lunares é uma narrativa de acertos, fracassos e reviravoltas. Revelam tanto sobre os limites da tecnologia, quanto sobre a complexidade do ambiente que estamos tentando compreender. Cada missão trouxe um pedaço do quebra-cabeça. E o quadro que se forma é muito mais intrincado do que qualquer modelo simples poderia prever. O Lunar Reconnaissance Orbiter, lançado pela NASA em 2009 e ainda em operação, é o instrumento mais importante que já estudou os polos lunares. Com 7 instrumentos científicos, o LRU mapeou a topografia lunar com resolução de até 0,5 metros por pixel U, suficiente para enxergar objetos pequenos. Seus dados revelaram que as regiões mais profundas do Polo Sul atingem menos 247 graus Celsius, apenas 26 graus acima do zero absoluto. Isso confirma que essas regiões são mais frias do que a superfície de Netuno, um fato que desafia a intuição. O espectrômetro de nêutrons do LRU confirmou as concentrações de hidrogênio, permitindo que cientistas mapeassem a distribuição do gelo com mais precisão. Curiosamente, os dados sugerem que o Polo Norte pode ter mais hidrogênio no geral. Embora o Polo Sul tenha concentrações particularmente altas em áreas específicas, em 2019, a Índia enviou a missão Chandrayaan-2. A missão tinha um orbitador, um módulo de pouso chamado Vikram e um rover chamado Pragyan. O orbitador chegou com sucesso, mas o módulo de pouso sofreu uma falha nos estágios finais da descida e colidiu com a superfície. A perda foi dolorosa para a Organização de Pesquisa Espacial Indiana. Foi a tentativa mais ambiciosa e falhou a apenas metros do sucesso. Mas o orbitador continuou seu trabalho. O instrumento CLASS detectou diversos elementos químicos na superfície lunar com uma resolução sem precedentes. O instrumento IRS corroborou a presença de hidroxil e possivelmente água molecular em algumas regiões. A Índia voltou a tentar em 2023 com o Chandrayaan-3. Desta vez, o módulo Vikram-3 teve sucesso e pousou próximo ao Polo Sul. O rover Pragyan se moveu pela superfície, coletando dados sobre a composição química do regolito polar. Os primeiros resultados confirmaram enxofre e ferro. Notavelmente, o enxofre estava presente em concentrações mais altas do que o esperado, um resultado que continua sendo analisado. Tragicamente, tanto o Vikram-3 quanto o Pragyan entraram em modo de suspensão para sobreviver à noite lunar e nunca foram reativados. A missão durou apenas 14 dias, mas provaram que é tecnicamente possível pousar e operar próximo ao Polo Sul da Lua. No mesmo mês, a Rússia tentou pousar o Luna 25. Ele colidiu com a superfície, destacando como o Polo Sul é um ambiente difícil de alcançar. A NASA está preparando o programa Artemis para voltar humanos à Lua. Com o Polo Sul como destino prioritário, eles poderão realizar exploração nas regiões de luz quase eterna e coletar amostras de regiões sombreadas. Missões robóticas como Viper estão planejadas para explorar o Polo Sul em detalhe.
perfurando o solo para amostras de profundidade. O Viper é o primeiro rover projetado para o ambiente polar. Sua broca pode penetrar 1 metro abaixo da superfície. Ele dirá se o gelo está em camadas ou se existe solo úmido, informações essenciais para a futura extração de recursos. A China, com seu programa Change, está igualmente focada. Eles planejam estabelecer uma estação lunar na região polar nas próximas décadas. Isso criou uma nova corrida espacial para estabelecer presença nos pontos estrategicamente mais valiosos da Lua. Há um número limitado de locais de pouso ideais. Os picos de quase luz eterna e crateras com gelo acessível são poucos. A corrida pelos polos lunares é, em última instância, uma corrida por propriedade imobiliária estratégica no único lugar que podemos colonizar em escala. O futuro da humanidade pode muito bem depender do que encontrarmos nessas sombras geladas. Diante de tudo que foi descoberto nos últimos anos, pode parecer que o mistério dos polos lunares está essencialmente resolvido. Mas a verdade é que estamos apenas no começo. A ciência dos polos lunares está apenas engatinhando. Para Norbert T. Groffer, do Instituto de Ciências Planetárias, a área de estudo está apenas começando. O primeiro grande vazio é o mapeamento. Sabemos que há gelo e aproximadamente onde ele está, mas não sabemos com precisão quanta água existe, em que concentrações, profundidades ou estados físicos. O experimento da sonda LC-RUS, em 2009, que colidiu com uma cratera, foi uma das poucas medições diretas feitas. A LC-RUS mediu 6% de gelo, mas isso foi um experimento único. Precisamos de evidências definitivas. O segundo vazio é a distribuição subsuperficial. Entender como os voláteis se distribuem abaixo da superfície é crítico. Há um oceano congelado a dezenas de metros de profundidade. Essas perguntas impactam a viabilidade de extração. O terceiro vazio é a química das regiões permanentemente sombreadas. As PS. Sabemos que há água e talvez outros compostos. Um levantamento sistemático é essencial para indicar onde pousar e o que explorar nos próximos anos. O rover Viper da NASA será o primeiro veículo a perfurar o solo polar lunar de forma sistemática. Com instrumentos avançados, ele poderá confirmar ou reformular tudo o que sabemos sobre a distribuição do gelo. A missão chinesa Change 7, prevista para 2026, visa aprofundar o estudo do gelo nos polos. Ela pode responder se é viável produzir suprimentos essenciais in loco para futuras bases humanas. A missão conjunta LUPEX da Índia e Japão promete dados complementares para o quadro dos recursos polares. E a missão Artemis II levará 4 astronautas ao redor da Lua, preparando o primeiro pouso humano no Polo Sul. A quantidade de água na Lua é muito maior do que se supunha no final dos anos 1990. Esta revelação impulsionou pesquisas sobre o uso de recursos naturais para a permanência humana fora da Terra. Mas transformar esse gelo em recurso utilizável é um desafio imenso, dadas as condições extremas. Temperaturas voláteis, radiação e baixa gravidade dificultam os processos de extração e conversão química. O custo de transporte da Terra é proibitivo. Ultrapassa $80 mil por galão de água enviado. Para manter astronautas na Lua por meses ou anos, precisamos usar os recursos que já estão lá. A água pode ser eletrolizada para gerar hidrogênio e oxigênio, combustível para foguetes e ar para respirar. A Lua poderia se tornar um posto de reabastecimento para missões a Marte e ao Sistema Solar Profundo. Um ponto de apoio estratégico entre a Terra e o cosmos. Há uma última dimensão dos polos lunares: o valor científico puro das regiões sombreadas. O material lá preso está há bilhões de anos, sem ser perturbado pela luz ou pelo vento solar. É um arquivo químico do Sistema Solar Primitivo, um registro de cometas, asteroides e atividade vulcânica antiga. Compreender esses processos
fornece pistas para entender a origem da água na Terra e em todo o sistema solar. Estudar os polos da Lua pode, paradoxalmente, ajudar a entender como surgiu a vida aqui. Os polos da Lua guardam gelo, energia solar e a memória química do passado do cosmos. Guardam o possivelmente futuro da humanidade no espaço. Por séculos, olhamos sem saber o que estava escondido lá.